Bocas malditas. 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 malditas. Bocas malditas. Eu queria saber de você um pouco, né, no modo como você vê Curitiba, a produção artística teatral em Curitiba, o modo como você via. Enfim, se você quiser me falar um pouco sobre... Você foi uma pessoa que passou por vários momentos e sempre muito atuante, muito presente em vários desses momentos. Como é que você vê, assim, o que é que você acha sobre a gente aqui? Assim? E a gente é muita coisa, evidentemente eu sei disso. Mas é um exercício também de olhar e de pensar sobre isso. Eu acho que se for pensar assim, como eu comecei a fazer teatro, e eu comecei a fazer teatro, eu comecei lá no curso do Guaíra, quando eu comecei a fazer teatro com Laerte. Eu fiz teatro, eu estreiei no São Lourenço, fui pro Tuque e fui pra rua. A gente fazia teatro de rua, na rua. A gente ia e fazia. Eu acho que tinha isso, né? Era uma geração que ia e fazia. É uma geração, se você for pensar politicamente, foi uma geração que abandonou família, estudo, trabalho por uma causa, né? Digamos, contra a ditadura, né? Não era o meu momento, não. A gente não era desse, eu não era desse lugar. Mas eu estou falando desse momento, contextualizando nesse momento, de gente que largava tudo por um ideal, por uma causa. Eu acho que o Grupo Nós e o teatro que eu fiz durante esse tempo, era isso. Era um teatro que a gente fazia, era o que a gente sabia fazer e era a única coisa que a gente fazia. E era muito importante. Eu fazia uma peça que se chamava Praça do Pensamento, que era uma peça infantil, que falava contra a massificação da televisão, em 1977. Eu não sei quantas peças hoje estão falando sobre isso. Sim. Né? Então, assim, a gente tinha um compromisso com o teatro como forma, como instrumento também despertador, assim, de despertar, de acionar, de novas possibilidades de mundo, de visão de mundo para quem está vendo. Era para o outro. Eu acho que o teatro passou por um momento, e talvez está nesse lugar ainda, que às vezes eu vejo que o teatro não é muito para o outro, que o teatro é para você. Mas eu acho que isso sempre existiu, em qualquer época. Eu só estou falando que naquele momento onde eu comecei, também eu era adolescente, também era tudo é mais importante, você é adolescente, né? Mas eu acho que o compromisso com o teatro era outro. Por exemplo, eu sou de uma geração que quando você sai de um trabalho já é assim, você não sai de um trabalho. Aqui você sai muito. Você faz um trabalho, você tem que fazer outro, você traz outro, entra, substitui, você vai lá e faz o outro. E tá tudo certo, não tem problema. Não tem problema. Mas eu sou dessa geração que a gente não larga trabalho. Você continua, vai lá, fica com o trabalho. Então, assim, eu acho que a gente mudou também essa dinâmica das coisas. Eu acho que hoje eu vejo que todo mundo dirige, né? O pessoal tá, sei lá, começando, todo mundo dirige, todo mundo tá... A impressão que eu tenho foi uma coisa velha, talvez, velha de estar velha, de que hoje parece que as pessoas sabem muito tudo. E naquela época, a impressão que eu tinha era que a gente estava querendo saber. E que hoje as pessoas sabem tudo, assim, né? Todo mundo dirige, todo mundo... Eu não acho que é um problema isso. Eu acho que você se exercita na prática. Mas eu acho que tem um pouco esse lugar de estudar menos, de ler menos, de saber quem veio antes de nós, por que estamos aqui. São poucos, né? São poucos os atores que sabem quem foi quem, né? Eu acho que naquele momento a gente tinha um compromisso um pouco mais com a história das coisas.
Mas isso qualquer pessoa da década de 70 vai falar isso. Porque a década de 70 é um pouco imbatível nesse sentido, assim, né? E é um pouco saudosista da minha parte também. Por outro lado, eu acho que tem uma produção hoje que o ator não é só o ator, né? O ator ele tá em cena, mas ele tá escrevendo, ele tá falando, ele tá operando, ele tá fazendo outras coisas, né? Então eu acho também que se tirou esse lugar do diretor e do ator e do executor, do ator executor. Eu não lembro de ter passado por trabalhos, mesmo quando eu fiz um trabalho que todo mundo fala do Horaci Gemba, que foi a primeira produção oficial que eu fiz, que era Zumbi, que as pessoas falavam, porque o Horaci Gemba é um diretor, não sei o que lá, e eu achei ele ótimo. Assim, eu não vivi, eu não sei o que é esse diretor, esse ator executor. Não sei, assim, porque eu vejo que hoje os atores hoje falam muito isso. Não, porque não é mais o domínio do diretor. Eu não lembro de ter tido um trabalho onde o diretor dominava tudo sem a minha participação, sem a minha contribuição, ou do elenco, assim. E tem uns, como a Ademar Guerra, que tem mais é que dominar mesmo, porque ele põe todo mundo no bolso, que ele sabe o que ele passou pra gente, era de, né? Então, enfim, mas estou falando outras coisas. Voltando. Você faz o seu tempo, Helena. Não, porque daí eu acho isso, mas eu acho que a referência é que o tempo... Eu acho que o tempo está mais curto também. A gente o tempo diminuiu, né? As pessoas parece que tem menos tempo. Antes parece que você lia, você tinha mais tempo para ler, você tinha mais tempo para comer, para fazer a tua comida, para ensaiar, né? Hoje você ensaia uma peça em um mês, faz um mês, no terceiro mês já acabou, né? Antes não, você ficava mais tempo. Eu sou das que ficam em cartaz, assim, eu quero que meu espetáculo continue, que ele vá, que ele, né? Enfim. E você acha que isso é reflexo ou consequência do que exatamente? Essa outra temporalidade para fazer as coisas? Porque mais cedo hoje a gente falou muito rapidamente sobre a mudança muito efetiva que as leis de incentivo promoveram no nosso fazer, né? E isso da geração que você fala também é um pouco sobre isso, né? As dinâmicas mudaram demais, os modos de produção, as possibilidades de captação, enfim, todas essas questões que são muito presentes hoje para a nossa realidade, também promoveram um giro muito efetivo no trabalho diário, né? Eu acho que as leis de incentivo foram... É um problema, né? A lei de incentivo é uma deformação do que o Estado deveria ser e que não é, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que tem uma geração que é toda de lei de incentivo, que nunca precisou vender o seu espetáculo para sobreviver, mas precisa aprovar o seu projeto e captar o seu projeto para sobreviver. E que pula um pouco de produção em produção. Por isso que antigamente não precisava que a produção continuasse, porque ela precisava render, ela precisava nos dar retorno. Eu acho que a gente se acostumou mal com a lei, a gente sabia disso, mas sempre se soube disso. Sempre se soube, né, que é um mal necessário, que é uma deformação. Né, onde o diretor de marketing decide para quem que ele vai dar. Né? Mas eu acho também mas também eu vejo artistas jovens que têm comprometimento com o trabalho. E vejo também atores velhos que não têm. Então, né, isso... Né? Sim, é um pouco... Agora, a Filipeta, né, que a gente nem tá usando mais Filipeta, mas a Filipeta... Antigamente, todo mundo saía com filipeta distribuída. Você botava um hábito. Você botava na bolsa e saía com essa filipeta. Hoje você faz filipeta, sobra. Filipeta sempre sobra. Eu, dos últimos anos que eu tenho feito espetáculo, sobra. Porque as pessoas não pegam. Quem pega a filipeta é velho. Nós. Que sai, que tá isso aqui. Então eu acho que assim, porque essa necessidade de divulgar, de ter público, não sei o que, é nossa como necessidade. Sim.
faz parte do nosso, né? E pra moçada nova não é tanto mais. Fica chateada. Acessa porque por outras vias. Por outras vias, talvez, né? Fica chateada que tem pouca gente, mas... Imagina, a gente ia fantasiado eu ia de borboletinha, fazia Romeu e Julieta para crianças. Que foi o espetáculo da Ruth Rocha, Romeu e Julieta, né, da Ruth Rocha, que ganhou o prêmio. Eu ia fantasiada de borboleta com esse negócio, que figurino do Fernando Marés, lindo, ganhou o prêmio. A gente ia lá pra queria tanto nessa cena. Ranieri Gonzalez e o Guilherme Weber. E a gente ia, eu e o Rani, o Gui acho que já tinha saído. Depois entraram outras pessoas, entrou a Guta Borges, que foi minha aluna dessa turma, grande atriz, Guta Borges. Passou todo mundo por esse... O Márcio Abreu já fez esse Romeu, o Maurício Vogue já fez esse Romeu, a Martina já fez a Julieta, eu já fiz a Julieta. E eu ia de borboletinha, eu e Rani, em Filipeta na feirinha, no domingo. No domingo de manhã era um dia de filipetar, por exemplo. Sim. Né? Não é esse tipo de coisa, não existe esse tipo de... Pra quê, né? Com a internet, com tudo que você vai falar pra 1.000 pessoas, milhões de pessoas, pra que você vai ficar ali, né? Enfim, voltando... Não, mas é uma coisa legal, uma coisa que eu não falei, que eu acho que é legal, é uma curiosidade. Sim. O grupo Nós, a gente começou a fazer esse trabalho de rua e ali no Largo da Ordem, onde tem o Bebedouro, no Largo da Ordem, tinha a feirinha, a feirinha era só lá em cima, onde está o relógio, era só aquele pedacinho, agora emendou tudo, né? Ali a gente começou a fazer umas ações ali, que era o seguinte, a gente ia para casa das pessoas, batia, e pedia se elas tinham alguma coisa para dar, para doar. Aí elas davam um prato, um copo, um livro, uma maquiagem, alguma coisa que ela queria, ou não dava nada, né, mas dava, né, a gente catar coquinho, né, a gente pegava tudo aquilo ali, e nossos livros, nossos discos, e nossas comidas, eu era macrobiótica na época, eu fazia comida macrobiótica e levava lá, eu era super radical na macrobiótica, até briguei lá com uma lá que levou bolo de chocolate, bolo de chocolate de caixinha, porque queimou o que ela ia fazer, daí ela levou o bolo de chocolate de caixinha, eu falei, gente, mas o que é isso? Um pau lá, porque a gente era tudo assim, né? Ligava, discutia, tudo era muito importante, né? Enfim, e a gente a gente botava lá, estendia os troços e vendia para arrecadar recurso para o grupo. Sim. E essas ações que a gente fazia no domingo de manhã, que a gente aproveitava o público da feirinha lá de cima, acabou gerando muito tempo depois, aquele espaço hoje, tem aquele pessoal que vende disco, que vende livro de coisas usadas. Gerou um pouco isso, porque as pessoas davam uma coisa... que as pessoas davam uma coisa velha e a gente vendia e tava ali, enfim. Então, a gente foi... Aí, tá vendo? A gente é avô dessas coisas, gente. Então, não é porque eu acho bonito. Avô de uma parte da feirinha. E era o Laerte Ortega. Sim. Rafael Greca, nosso atual prefeito, lamentavelmente, ele era coordenador da Casa Romário Martins. E aí ele via que o pessoal ficava ali com a gente, aí um dia ele fez que suco. Negocinho, um pozinho que você põe lá que é que suco com pipoca para dar de graça pro povo entrar na Casa Romário Martins para ver lá as fotos que ele tinha colocado lá e o povo não ia. Ai, gente. Quer dizer, essas coisas que você vai fazendo e que você vai fazendo, você não pensa pra fazer, você vai fazendo. Ai, eu não queria ter crise disso. Não, mas você vai. Não, mas é lindo isso. Sim. É lindo, e aí tá aí. Só que aqui que a gente tem hoje, passados 78, 88, 98, 2008, 2018, passado 40 anos. O que a gente tem? A gente tem esse cara que fazia que suco com pipoca, que é o prefeito dessa cidade, com quase 3 milhões de habitantes, fazendo merda. A gente... Pô, fala aí um grupo de teatro de rua hoje que tem um trabalho político de conscientização. Não tem. Em Curitiba não tem. Tem trabalho de rua, mas não é um trabalho... Não é o Nós Aqui Outra Vez. Sim. Não é um trabalho de consciência, de politização, não tem. Então, nesse sentido, talvez andamos mal. Se eu for pegar esse momento romântico, de alguma forma, restou a feirinha, né, que continua. Sim. Que é ponto turístico, que é, que é outra coisa. Curitiba não chove tanto, por isso que a gente tem a feirinha.
que eu tenho essa. A feirinha de Curitiba, com a feirinha de Belo Horizonte, são uma das feirinhas que sobrevivem. A feira de Ipanema no Rio, que existe, a de São Paulo acabou, a Praça da República, eu lembro que tinha aquela praça inteira de hippie, de gente vendendo, não tem mais nada, tem uma coisinha pequenininha. Enfim, é só para dizer que Curitiba não chove tanto quanto se A fala. Lena defende o clima de Curitiba que todo mundo reclama. Faz os posts dizendo céu azul, Céu, diferente do que diz a meteorologia. Gente, diz que aqui tem menos sol do que Berlim, do que Londres e que não sei mais o que. Eu falei, gente, esse povo vai tomar banho. Enfim. Nena, quando eu idealizei o Bocas, assim, eu sempre tive a intenção de pensar um pouco sobre crítica e materiais reflexivos e uma ideia de documentação, registro, uma ideia um pouco expandida propriamente do que se convencionou chamar crítica de um jeito formal. E eu tenho muito interesse em saber sempre dos artistas o modo como eles e elas se relacionaram com a crítica ou com a escrita sobre. E eu queria saber de você um pouco sobre como você se relacionou ou se relaciona com isso. E aí você pode me contar, enfim, o que você quiser, um caso específico, ou o que você acha sobre, o que você sente sobre a crítica de teatro que já aconteceu e a atual, enfim. Queria te ouvir falar sobre isso. Olha, aqui em Curitiba eu lembro do Marcelo Marchioro, que foi crítico do Estado do Paraná. E e o Marcelo ia ver, escrevia, e ele te dava umas referências, porque o Marcelo era um homem de teatro, era um homem culto, um homem que sabia das coisas. Então eu acho que o Marcelo Marchioro é talvez o melhor crítico de teatro que a gente teve em Curitiba, do que eu lembro. Mas ele não ficou muito tempo nesse lugar, ele foi para a direção, né? Mas eu lembro, por exemplo, a primeira peça que eu fiz, essa Praça do Pensamento, teve uma crítica dele, eu fui indicada nessa época, já a Revelação, e ele pontuava a peça, ele falava de coisas muito precisas, assim, cirúrgicas, assim, que ele era um crítico do que eu acho que um crítico deveria ser, né? E não esse lugar do crítico endeusado, do crítico, onde o crítico chega, olha fulano, fulano tá aí, fulano não sei o que, fulano, que se ele fala que a peça, né, é ruim, a peça não anda, e se ele fala que a peça é uma maravilha, a peça anda, independente de ser ou não boa, né? Então esse lugar da Bárbara Eliodora, por exemplo, por mais cacife que ela tinha, né? Esse poder da crítica, da opinião sobre o outro trabalho, eu acho um pouco cruel. Porque as críticas normalmente não acrescentam. Se elas acrescentassem para o trabalho, por mais que fosse para dizer, olha, o trabalho é uma merda, é muito ruim, por isso, e apontasse caminhos e e trabalhasse junto, mas às vezes eu acho que às vezes a crítica vem um pouco contra o que você faz, né? Parece que a crítica vai lá para não gostar, ver o que as conversas, né, com a crítica é um pouco nesse lugar, assim, parece que, né, esse lugar um pouco, né, fazer um espetáculo para crítica, né, por exemplo, enfim, eu vivo bem sem a crítica, porque ela não acho que ela, pensando assim, tô pensando aqui que momento a crítica possa ter me ajudado na minha trajetória. Eu nunca tive críticas ruins, dessas que derrubam, que a pessoa, que são maldosas, inclusive algumas,
outras muito bem apontadas, mas enfim, nunca tive esse lugar. Mas também as boas, você fica feliz e tal, legal, mas ela não interfere no meu fazer. Porque ela não me dá nada em troca. E porque eu acho que a gente também tem uma tradição em Curitiba que não tem escola, né, para isso, né? As pessoas fazem uma faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo até o 3º ano, a pessoa sai e se mete a ser crítica, já sai como crítica. Eu lembro quando uma crítica, enfim, foi escrever sobre uma peça que a gente fazia, do Paulo José, do Mundo Pão de Faca, que era a primeira crítica que ela ia fazer, ela estava tremendo. Então, acho que é tudo junto, né? É essa faculdade que forma quem? Forma um crítico? Não, forma um jornalista, né? Para fazer uma matéria, para fazer uma outra coisa. A crítica teatral é outro lugar muito específico, né? Então, é como quase você formar um artista que ele vai sair fazendo qualquer coisa. Ou vai sair esculpindo, ele vai sair atuando, ou vai sair... Se essa formação fosse muito boa a ponto de você sair fazendo qualquer coisa, ok, mas não é. Mal que mais saem jornalistas, né? Enfim, mas acho que eu não tenho muito para falar da crítica não, porque ela não me... Sei lá, acho que nunca parei muito para pensar sobre a crítica, sabe? Acho que eu não parei para pensar sobre ela. Sim. Nena. Frustrante minha resposta. Não acho. Eu acho que me interessa muito ouvir mesmo, assim. Como um indício do modo como se pensa sobre, e sabe? E do modo como isso, de fato, inscreve como algo relevante ou algo não relevante no trabalho diário, enfim, no trabalho constante. Me interessa ouvir, porque acho que nesse momento pouco importa o que penso sobre. Mas é mais o que... Em Curitiba especialmente, e já venho trabalhando... Lembra, a gente já conversou sobre isso há 4 anos atrás. Essa é uma coisa que me instiga de algum modo, assim. Eu tenho muito interesse em ouvir as pessoas falando sobre isso, porque de modo um pouco eu vejo como sendo um lugar meio interdisciplinar, em que cabem muitas questões. Quem escreve essa crítica, vem da onde... Né? Em que formato, em que veículo, para quem, por quê, com que finalidade, a quem interessa, para onde vai, enfim, são muitas questões mesmo. E acho importante, porque de algum modo eu acho que fico pensando que crítica, em que lugar, em que formato, de que jeito hoje, de fato, mobiliza um contexto artístico-cultural, sabe? Que crítica é essa que mobiliza artista, público, outros críticos e críticas? Aonde está essa crítica? Hoje mais cedo a gente estava falando sobre... e é uma coisa que eu penso também, veio pensando, da crítica como comportamento, sabe? A crítica como um comportamento crítico frente às coisas. E a gente concorda talvez nisso, que Curitiba a gente tem um jeito também de se criticar entre artistas mesmo, e uns receios, e uns receios de ouvir, e uns receios de dizer, e de que modo a gente é crítico, né? E daí não falando sobre o veículo em que sai, não falando sobre quem escreve, sobre a crítica que derruba ou não derruba, mas de que modo a gente consegue se fortalecer nesse lugar crítico. Tô pensando sobre isso, assim. Eu acho que a gente fica esperando meu cachorro. Por exemplo, tô pensando aqui dos últimos trabalhos que eu fiz, desde o Morro Pão de Faca, por exemplo, 2010, 2011. Acho que teve uma crítica tua, acho que você escreveu sobre o Paranã, acho, né? Não lembro mais de alguém que escreveu. O Haikai, por exemplo, direção do Alvin, que a gente fez no Espaço Cênico. Eu lembro que uma crítica foi ver e ela falou: não sei, tenho que pensar. O Curitiba Mostra, ano passado, teve uns olhares e tal, mas assim,
Quem tinha um pouco essa função de que escreveu sei lá quantos meses depois. Agora esse trabalho teve uma crítica do Valmir, né, do Curitiba Mostra 2. O Valmir é um cara que eu acho que é um crítico de teatro do país, mas é um cara que dialoga com a produção, né? Um cara que dialoga com o que você tá, ele sabe quem são as pessoas, ele sabe o que você fez antes, o que você fez antes de antes. Ele acompanha, né? Esse enfim, não, mas eu tô pensando aqui quem que a gente teve, né, de Curitiba, assim. Acho que é por isso que eu porque eu realmente não tive de verdade alguma relação. Sim. Né? Enfim. Ele tosse assim mesmo. Gostou de você.